Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de Pedro e por isso queremos rezar em sintonia com o nosso Papa Francisco, ele que tem a grande missão de confirmar a igreja na fé, a de manter-nos unidos na caridade. O evangelho da festa de hoje, Mateus 16, 13 ao 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Daqui o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando hoje a Cátedra de São Pedro, lembramos que a igreja tem como fundamento a fé dos apóstolos. E esta fé dos apóstolos que tem como referência Pedro. Por isso Jesus vai dizer que ele é bem-aventurado. Bem-aventurado porque ele respondeu corretamente. Bem-aventurado porque ele deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Bem-aventurado porque tem uma fé clara. Os discípulos e a multidão tinham uma fé em Jesus. Reconheciam em Jesus poderes, mas ainda tinha muita dúvida. Quem diz os homens que eu sou? João Batista? Elias? Um dos profetas? Parece que não tinha muito bem clareza da identidade de Jesus. E quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Já me conhecem? Sabe quem eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completa: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta resposta de Pedro fez com que ele se tornasse o líder da igreja que nascia. Na linguagem de hoje, o primeiro Papa da igreja. E até hoje o Papa tem essa grande missão de nos ajudar a nos firmar na fé. Cada igreja tem a sua particularidade. A igreja se encarna, se encultura. A igreja não é uma igreja uniforme. A igreja no Brasil é diferente da igreja na África, na Ásia, na Europa. E isso é bonito, a nossa fé. Mas tem algo que nos une. E o que nos une? A verdade do Evangelho. A fé dos apóstolos, que é o alicerce para nós. Portanto, Pedro, com a sua resposta, ele ganha a autoridade de Jesus
ele se torna o ponto de unidade dos apóstolos e o fundamento para a igreja. E até hoje, o Papa Francisco, representando Pedro, tu és Pedro, o Papa Francisco continua com essa mesma missão. É mais do que a pessoa de Francisco, é a missão que ele tem. A missão de ser pastor, de ajudar a animar os pastores, o povo de Deus. Por isso que de vez em quando o Papa escreve uma carta, de vez em quando o Papa reúne os bispos para animar. De 5 em 5 anos, os bispos de cada diocese visitam o Papa para contar ao Papa como estão as igrejas aqui. Isso vai animando, que é a primeira missão do Papa, na autoridade de ser pastor, que anima, que às vezes corrige. Talvez um grande defeito nosso é pensar que podemos ser igreja do nosso jeito. Nosso fundador, Padre Júlio Maria, ele dizia: prefiro errar com a igreja a acertar sem ela. Por que o Padre Júlio Maria queria dizer isso? Porque a igreja tem o seu discernimento. Não é apenas a minha vontade ou a vontade de Francisco. Não, há um discernimento, autoridade. Depois vem a unidade. Porque se cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, interpreta a doutrina da igreja do seu jeito, a tendência é perdermos a unidade. Basta olhar os nossos irmãos evangélicos. Não é isso? Eles têm boa vontade. Eu acredito que tem muitas pessoas nessas outras religiões que têm uma sinceridade. Agora, o que lhes falta? Unidade. Cada um tenta fazer o melhor do seu jeito, mas falta o discernimento, falta a unidade. E falta, talvez, o fundamento, né? A rocha sobre a qual a igreja de Jesus está construída. Então, a clareza de fé de Pedro fez com que ele fosse chamado bem-aventurado. Hoje, a clareza da nossa fé também se faz necessária em meio a tantas dúvidas, até mesmo dentro da igreja. Então que hoje, rezando esta festa da Cátedra de São Pedro, pudéssemos voltar o nosso olhar para a missão do Papa Francisco, do nosso bispo na diocese, do pároco numa paróquia, de não pensarmos que a autoridade na igreja é para mandar, é para impor, não, mas é para manter a unidade, a comunhão e o fundamento da fé. Não queiramos ser mais sábios, mais donos da verdade, mas trabalhemos para a unidade. E quem sabe, esta pergunta de Jesus, que ao longo do tempo foi sendo respondida, que você também pudesse hoje pensar: quem é Jesus para mim? Na prática, na vida existencial, como estou acolhendo e respondendo a esse questionamento de Jesus? Será que Jesus é de fato, para mim, o Filho do Deus vivo? O Messias Salvador? Quem eu sou para você? É uma boa pergunta para você meditar e rezar nesse dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Reze hoje um Ave Maria, reze hoje um Pai Nosso, pelo nosso Papa,
pedindo a Deus que dê a ele muita sabedoria, discernimento, coragem e ousadia para conduzir a nossa igreja. Fiquem com Deus.